Livro de Juízes, capítulo de número 6. Quando acharam, eu digo amém. Juízes, capítulo de número 6. Glória a Deus. Do jeito que estava bom. Aqui para mim estava. Juízes, capítulo de número 6. Um pouco só mais de grave. Glória a Deus. Quantos acharam, digo amém? Amém. Verso de número 1. Pode colocar grave aí, tá? Novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor, e por esse motivo os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Verso de número 6. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria, que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Então, quando o povo de Israel clamou ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou: assim diz o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Versículo de número 11. O anjo do Senhor veio, assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Então, onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez o Senhor subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Verso 14. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens e liberta todo o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Verso 15. Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão, como posso salvar a Israel? Meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, glorificamos, exaltamos o teu nome. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Que esta palavra, Senhor, possa falar com cada um de nós, que o Senhor possa nos envolver, que o Senhor possa, através, Senhor, do teu Espírito, nos direcionar. Peço, Senhor, que o Senhor repreenda qualquer coisa no mundo físico ou no mundo espiritual que possa atrapalhar de alguém entender e compreender a tua palavra e a tua mensagem. Que nós não venhamos a sair daqui da mesma maneira, mas venhamos sair daqui impactado, transformado, modificado pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode se assentar. Coloca para mim aí 1 Crônicas, capítulo 28, verso de número 20. Antes de nós falarmos de Gideão, eu quero que você leia comigo esse capítulo e esse versículo, que diz assim: e concluiu: sê forte e corajoso, e realiza com disposição toda a obra que está diante de ti. Não temas, nem desanime jamais, porquanto o Senhor Deus, meu Deus, é contigo. Nunca te abandonará, nem se afastará de ti, até que seja terminada toda a obra de construção do templo do Senhor. Eu vou repetir, vem comigo. Ser forte, volta lá no comecinho.
Primeira parte, vamos ler comigo. Coloca no telão aí para mim. Verso de número 20. Primeiro a Crônicas 28, 20. Coloca lá no telão. E concluiu: ser forte e destemido. Diga para quem está do teu lado: seja forte e destemido. Que em outra versão é: seja forte e corajoso. Diga comigo: seja forte e corajoso. Olha para quem está do teu lado e fala: seja forte e corajoso. E realiza. Fala: realiza com disposição a obra do Senhor. Nada temas. Com essa voz aí, irmão, vamos lá. Diga: nada temas. Não tenha medo. Não desanime. Jamais. Porque o Senhor Deus, o meu Deus, diga: o meu Deus, pode ser, o meu Deus, agora aponta o dedo de profeta, nunca te abandonará, e nem se afastará de ti, até que seja terminada e concluída toda boa obra que Ele começou na sua vida. Você pode celebrar ao Senhor, você pode celebrar o nome dEle, você pode adorar a Ele, que é digno de glória, é digno de honra, é digno de adoração. Coloca no telão Provérbios capítulo 24 agora para mim. Provérbios 24, 10, por favor, coloque aí para mim. Provérbios 24, 10. Eu não sei que versão você está colocando, mas eu vou falar na minha aqui. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você vacila, isso. Se te mostrares vagaroso, fraco, para ajudar teu próximo, nessa versão ainda não. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Olha para quem está do teu lado e fala: se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas fala assim: mas se você se mostrar forte e valente, a tua força será extraordinária. Extraordinária. Você pode celebrar a Ele, celebra o nome dEle. Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de adoração. Romanos capítulo 8, verso de número 15, por favor, coloca aí, vamos ler um pouco de Bíblia. Romanos capítulo 8, verso de número 15. Eu quero que você guarde essas palavras, anote, leve. Romanos capítulo 8, verso de número 15. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos. Eu vou falar de novo. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para andar uma vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de Deus, que os adota como filhos, por intermédio do qual aquele nós podemos clamar: Abba, Pai. Aleluia. Eu vou repetir de novo: você não recebeu um espírito de escravidão para que possa ser atormentado, mas você recebeu um espírito de adoção, por aquele que nós clamamos: Abba, Pai. Tem alguém comigo aqui nessa noite de hoje que entende e pode levar a sua mão a adorar a Ele, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é digno de glória, é digno de adoração. Diga para quem está do teu lado, fala: coragem, ousadia, coragem, ousadia, coragem, ousadia, coragem, ousadia, coragem, ousadia.
Há uma glória de Deus aqui. A minha oração nessa noite é: Senhor, dê coragem para ela. Senhor, dê coragem para ele. Dê ousadia para ele, dê ousadia para ela. Sabe o que significa isso? Significa arrancar o medo, significa arrancar a dúvida, significa arrancar a angústia, significa arrancar qualquer ponto de interrogação. Aleluia. Significa avançar. Aleluia. Ei, Deus não vos deu um espírito de medo, Deus não vos deu um espírito de escravidão, Deus vos deu um espírito de ousadia, de coragem. Juízes capítulo de número 6 trata sobre a história de um homem chamado Gideão, um povo de uma nação que pelos seus erros e pelas suas falhas ficaram perdendo tudo que tinha. Um período de 7 anos, os midianitas, eles faziam este povo escolhido por Deus, que sempre estava acima, governando, este povo agora ficando embaixo com medo. Entenda que Deus nunca preparou o povo de Israel para a luta. Deus nunca preparou o povo de Israel para ser soldado. Deus nunca preparou o povo de Israel para poderem guerrear com espada, com cavalos, com carros. Não, não. As outras nações preparavam soldados. As outras nações tinham homens grandes, fortes, valentes. Mas Deus nunca teve a questão de preparar. E o interessante é que Israel sempre prevaleceu. Israel sempre ganhou as guerras, sempre teve conquistas. Porque Israel, sem ser preparado, dependia totalmente de Deus. As nações precisavam de homens fortes. As nações precisavam de homens que sabiam manejar espada. As nações do lado de fora precisavam de homens que eram cavaleiros, de carros, de armamento, porque eles dependiam para ganhar qualquer conquista e qualquer guerra, dependiam da força do seu braço. Mas Israel não. Israel, para poder conquistar e ganhar qualquer guerra, não dependia do seu braço, não dependia da sua força, não dependia do manejo da espada, não dependia de cavaleiros, dependia do Senhor dos exércitos. Aleluia. Dependia totalmente dele, totalmente dele. Mas houve um momento que eles se afastaram de Deus. Houve um momento que eles colocaram Deus em segundo plano. E aí, assim sendo, quem aqui é pai? Imagina o seu filho, você orienta a fazer tudo que precisa ser feito, e ele não faz, você precisa corrigi-lo. E você não vai matá-lo, mas você vai corrigi-lo. Então o que está acontecendo aqui é, pela desobediência de Israel, em ter deixado Deus como segundo plano, Deus está usando essas nações, que são fortes, a poderem destruir o que tinha no campo de Israel. Isso era apenas uma correção. Isso era apenas como um pai que estava corrigindo o filho. E durante um período de 7 anos, todas as vezes que eles plantavam, os inimigos, que eram as outras nações, vinham e destruíam tudo da lavoura. Os inimigos não queriam roubá-los, os inimigos só vinham para destruí-los, Adriano. Não vinha com a intenção de roubar, mas vinha com a intenção de destruir. O povo de Israel tinha um inimigo. Nós também temos um inimigo, mas o nosso inimigo não é o inimigo que tem força no braço. O nosso inimigo não é carne nem sangue, não é o nosso semelhante. O nosso inimigo está nas regiões celestiais.
O nosso inimigo está no mundo espiritual. O nosso inimigo não é alguém que nós conhecemos. O nosso inimigo é alguém no mundo espiritual. Mas ele não pode nos prevalecer, porque se nós temos o Senhor, e ainda que nós formos mais fracos do que o nosso inimigo, o Deus a qual nós servimos é mais forte do que ele. Aleluia. A Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que qualquer coisa que nos cerca. Aleluia. Israel está sendo pressionado. Esse inimigo existe e vem para destruir, e destrói toda a lavoura, a ponto de quando destrói, dá um pouco de retorno para mim, por favor. A ponto de quando destrói, toda a nação fica em sofrimento. Eles plantavam e não conseguiam colher o que eles plantavam. Eles plantavam e não conseguiam sobreviver do que eles plantavam. Eu não sei se você já passou ou passa uma situação de você fazer e não usufruir daquilo que você faz. Você sempre realizar, sempre se esforçar, sempre suar, mas não aproveitar daquilo que você se esforçou. Era esse Israel, que se esforçava, plantava, mas na hora da colheita, o inimigo vinha, arrancava. Diz que eles chegaram à miséria, em todas as áreas. Tiveram problemas emocionais, tiveram problemas financeiros, tiveram problemas de relacionamento. Todas as áreas começaram a ser afetadas. Todas as áreas começaram a ser complicadas, porque o inimigo vinha e arrancava o que eles faziam. Uma das piores coisas que tem é você plantar e você não colher o que você plantou. É você se esforçar e você não receber daquilo que você se esforçou. Era essa a condição. Eles vinham, e agora todo o povo de Israel, eles não podiam lutar contra os midianitas, porque eles não foram preparados para a guerra. E o que é que eles faziam? Corriam para cavernas, corriam para os esconderijos, porque eles não tinham força física. Então eles só olhavam e corriam de um lado para o outro, se escondendo. E quando eles se escondiam, é a pior coisa que tem, quando você também não pode fazer nada. Alguém arrancando o que você plantou, alguém tirando o que você construiu, e você não tem força para enfrentar essa situação. Você olha para si e diz: como é que eu posso lutar com esses homens fortes, valentes, preparados, se eu não tenho força, eu sou pequeno? Como é que eu vou? Então, quase 100% deles entravam em cavernas, entravam em esconderijos e se escondiam pela própria vida. Porque, como eu disse, as guerras e vitórias que eles tinham não era baseada na força do seu braço e nem nas habilidades de guerra. Todas as guerras e vitórias que eles tinham era baseada na fé e na confiança que Deus guerreava por eles e que Deus lutava por eles. Mas é nesse tempo que Deus, olhando do alto, Deus consegue encontrar alguém. Deus consegue, em meio a 99% que estão se escondendo, 99% que estão em cavernas, alguém, Deus olha e diz: tem alguém diferente, tem alguém que não é igual a eles, tem alguém que não está se escondendo, tem alguém que não está correndo, tem alguém que está malhando trigo no lagar, tem alguém que está enfrentando com estratégia, mas tem alguém que está
fazendo as coisas acontecerem. Quando Deus olha, Deus vê um homem se posicionando. Fala comigo, se posicionando. E quando a gente se posiciona, a gente leva a mudança de fase, a mudança de estação, a mudança de história. Alguém está se posicionando, e o posicionamento leva à mudança da realidade. Eu vou repetir: um posicionamento leva à mudança da realidade. A maioria estava se escondendo porque não tinha força, porque não tinha habilidade, não tinha o que fazer, e eles estavam correndo e fugindo. Mas uma pessoa, diga comigo, uma pessoa pode mudar toda a história. Aleluia. Aponta o dedo de profeta, fala assim: você pode ser essa uma pessoa que, se posicionar, você muda a realidade à sua volta. Aleluia. Você muda a realidade à sua volta. Deus está procurando nessa noite de alguém a se posicionar para mudar a realidade da sua história à sua volta. Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém aqui para se posicionar para Deus mudar essa história? Existiu Gideão. E o que é que Gideão tinha? Pensava diferente. O que é que Gideão tinha? Agia diferente. Gideão se posicionou. Enquanto todos estavam correndo para um lado, ele correu para cá. Sabe aquela coisa que às vezes a gente tem um conceito: se todo mundo está indo para cá, eu também vou. Quando todo mundo estiver indo de um lado, vai para o outro e se posiciona. Eu não sou igual a todo mundo, eu não sou todo mundo. Levanta a sua mão, levanta o seu braço em nome de Jesus. Você não é todo mundo, aleluia. Minha mãe está aqui, ela sempre dizia para mim assim: você não é todo mundo. Eu dizia: mas todo mundo está fazendo, todo mundo está falando, todo mundo está querendo. Ela dizia: você não é todo mundo, em nome de Jesus. Você não é todo mundo. Não é porque todo mundo está fazendo que você vai correr, você vai fugir. Se posiciona, porque você pode mudar a realidade à sua volta, pode mudar a realidade da sua casa, pode mudar a realidade da empresa, pode mudar a realidade da sua rua, pode mudar a realidade dessa cidade, pode mudar a realidade do ambiente que você pisa. Ele se posiciona, Gideão se posiciona. E quando ele se posiciona, por que ele vai agora para o lagar? Gideão, ele pega o trigo e ele leva para o lagar, sendo que lagar é lugar de colocar uva. Lagar é um vão onde coloca a uva, pisa para poder sair o suco da uva. Agora, trigo é colocado na eira, num campo bem aberto, esperando o vento bater, jogar o trigo para cima, esperar o vento levar as palhas embora e levar o joio embora também, porque o trigo era peneirado, joga para o alto, o vento sopra e a palha vai embora, e o trigo que tem a semente fica no lugar. Me faz lembrar uma coisa: quando o vento bate, só fica quem é trigo. Quando o vento bate, o que é palha, o que é joio, espalha. Mas quando o vento bate e é trigo, o trigo permanece. Ah, meu Deus do céu. Em nome de Jesus, qualquer vento que bater na sua vida, você não é palha, você é trigo, aleluia. Porque trigo tem semente, joio não tem semente, joio só tem palha. Em nome de Jesus, se o vento soprou, é porque só quer separar o joio do trigo. A única maneira de separar joio do trigo é quando o vento vem, o joio vai embora e o trigo fica. Meu Deus do céu, você está entendendo porque às vezes vem vento na tua vida? É porque Deus quer
quer mostrar que você é trigo. Ele está no lagar. Agora entenda que se ele está no lagar, é porque Deus lhe deu uma estratégia. Gideão tem uma estratégia. O trigo é na eira, mas na eira os inimigos iriam ver tudo. Mas no lagar, ninguém pensaria que levaria o trigo no lagar. Como é que vai fazer para separar, sendo que o lagar ele é mais profundo e o vento, como é que vai fazer isso? Estratégia. Ninguém vai imaginar que Gideão está lá no lagar. Sabe por quê? Porque quem não desiste, mesmo mediante a qualquer opressão e qualquer aperto, sempre vai ter uma estratégia de Deus liberada sobre a sua vida. Vou repetir. Quem não desiste sempre vai ter uma estratégia de Deus liberada para poder continuar fazendo. Desistir não é uma opção. Não, desistir não é opção. Em nome de Jesus, Deus não te chamou para desistir. Deus te chamou para você perseverar. E se você persevera, Deus te dá uma estratégia. Deus te dá uma ideia que ninguém vai compreender, ninguém vai conseguir discernir. Alguém está entendendo o que Deus está falando? O inimigo não imaginava, não encontrou ele na estratégia que Deus deu a Gideão. Eu vou liberar uma palavra: ninguém vai te encontrar na estratégia que Deus está liberando sobre a sua vida, mas só tem estratégia para quem não desiste, para quem continua. Gideão está lá. Gideão está lá, malhando trigo no lagar. A estratégia que Deus deu. E é nessa hora que aparece o Senhor para ele. É nessa hora que Deus aparece para ele. O que acontece aqui é uma teofania, uma aparição de Deus no Antigo Testamento. O Senhor aparece para ele. Agora você entende que quem continua e quem persevera, Deus aparece para si? Eu vou falar: quem persevera e quem continua e não desiste, Deus sempre aparece. Deus sempre vem um encontro. Agora entenda que Gideão não está parado, Gideão está trabalhando. Deus nunca vai aparecer para alguém que está sem fazer nada. Deus nunca vai aparecer para alguém que está de braços cruzados. Deus sempre vai aparecer para alguém que está ocupado. Deus sempre vai contar com alguém que está ocupado. Sabe aquela questão de falar assim: mas eu não tenho tempo para nada, eu estou correndo de um lado, estou correndo para o outro, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. É esses que Deus aparece, é esses que Deus encontra, é esses que Deus vem. Quando diz: eu não tenho tempo para isso, eu tenho tempo para aquilo, eu estou fazendo tanta coisa. Deus, pode ver na Bíblia inteira, Deus nunca apareceu para alguém que estava acomodado ou parado. Todas as pessoas que Deus apareceu, as pessoas estavam ocupadas. Pode ser que não tinham toda a habilidade, pode ser que não tinha todo o preparo, mas elas estavam disponíveis, trabalhando para Deus aparecer. Eu vou falar de novo para você entender. Você pode não ter todas as habilidades, pode não estar preparado, mas se você estiver ocupado, Deus fala: eu vou aparecer para você, porque é você que eu quero, é você que eu tenho, é você que existe, é você que está fazendo, é você que vai ajudar a quem precisa. Deus não chama desocupado. E aí Gideão vai apresentar desculpas: Senhor, eu sou o menor da minha casa. Porque Deus olha e fala assim: Gideão, você é aquele que eu escolhi para poder livrar desses inimigos que estão aí aterrorizando e levando todos da nação à miséria,
a problemas emocionais. Gideão, você é o escolhido. Você é que vai fazer mudar a história, virar a estação, virar a chave na vida dessas pessoas. É você. 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 É você aí que está aí, ó. É você. Pastor, mas eu tenho limitações. É você que Deus escolheu. Pastor, mas eu não tenho tanta capacidade. É você. É você que Deus está escolhendo hoje. Deus não olha por aquilo que você é capaz ou não. Deus olha por aquilo que você já tem. É você. Pastor, eu não tenho tempo. É você. Ah, pastor, mas eu sou tão pequeno, eu não tenho nome. Olha o que Gideão vai falar: se eu sou menor, eu não tenho nome, a minha família não tem nome, a minha família não tem dinheiro, eu sou o mais pobre, eu sou o menor da minha casa. Porque se tivesse dinheiro, Deus não te escolhia. Se tivesse capacidade, Deus não te escolhia. Se tivesse network, Deus não te escolhia. Se você tivesse um nome, Deus não te escolhia. Deus está dizendo: eu te escolho porque você é pequeno, porque eu chamo os improváveis, são os improváveis. Eu gosto de fazer coisas daquele que se acha pequeno, porque quando eu sou pequeno, então eu me torno grande. Quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Deus vai olhar para Gideão e vai dizer: Gideão, você é valente. Senhor, mas eu não estou guerreando, não estou lutando, como é que eu sou valente? Gideão, para pensar. Você pensou diferente, você estava fazendo diferente, você não parou, está todo mundo escondido e você está malhando trigo no lagar. Você reparou que você pensa diferente e faz diferente? Você é valente. Entenda uma coisa, deixa eu te falar aqui. Você já ouviu falar de Samua? Alguém já ouviu falar de Samua na Bíblia? Você já ouviu falar de Safate? Já ouviu falar de Pati? De Gaude? De Setur? De Nabi? De Amiel? De Jeuel? Alguém já ouviu falar desses nomes? Esses daí são os 10 espias que Moisés enviou para espiar a terra. Os 10 espias. Aqueles 10 espias que foram olhar a terra e quando voltaram com um relatório, disseram para Moisés: Moisés, a terra é boa, mana leite e mel, mas lá tem gigante, e nós somos como gafanhotos ao olhar deles. Esses 10 espias disseram: a terra é boa, mas não é para a gente, nós somos como gafanhotos. Agora entenda que não foram os gigantes de Canaã que chamaram eles de gafanhotos, mas é a forma como eles se viram tão pequenos, mediante o que eles iam entrar em Canaã. E eles se acovardaram, e Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, eu estou mudando aqui em cima, e eu não vou deixar mais esses 10 espias entrar na terra prometida. Sabe por quê? Porque eu não tenho negócio com covarde, eu não tenho negócio com medroso, eu não tenho negócio com aqueles que na realidade não acreditam, eu não tenho negócio com eles. Covardes nunca serão lembrados. Eu falei aqui o nome de todos eles, e ninguém aqui lá sabe, ninguém aqui lembra o nome deles. Sabe por quê? Porque covardes não são lembrados. Deus não dá coisa grande para quem pensa pequeno. Ah, meu Deus do céu. Aí eu vou te perguntar: você já ouviu falar de Josué? Já ouviu falar de Caleb? Sim. Esses dois também fazem parte dos 12 espias. 10 não acreditavam, achavam que era pequeno, foram covardes de lutar. Mas Josué e Caleb, você vai ver eles entrando na terra prometida, lutando, porque eles disseram: a terra é boa, mana leite e mel, e se o Senhor disse que deu ela para nós, nós não confiamos no nosso braço,
nós confiamos em Deus, e nós vamos possuir e conquistar a terra. Ei, o que eu quero te dizer: a guerra não é minha, não é tua, ela é do Senhor. Nós não temos que guerrear com o nosso braço, nós só temos que confiar. É nele, é nele, é nele, é nele, é nele. O segredo não está em quem é escolhido, mas em quem escolheu. Ah, meu Deus do céu, eu vou falar de novo. O segredo não está em quem é escolhido, mas quem escolheu. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com as suas habilidades, tem a ver com o propósito e o plano que Ele tem através da sua vida. Eu vou repetir: não tem nada a ver com você. O propósito, o segredo não é quem é escolhido, mas quem escolheu, e é Ele que escolheu. Não tem a ver comigo, tem a ver com o propósito dele em mim. Deus não usa gente pronta, Deus usa gente dependente. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus não usa gente pronta, Deus usa quem é dependente. Você é dependente, Lagoinha Mauá, nós somos dependentes de Deus, somos dependentes de Deus. Quando Deus escolhe, temos a tendência de olhar para o nosso histórico familiar, as nossas condições financeiras, nossa capacidade, nós olhamos para nossas fraquezas, vulnerabilidades. Mas entenda uma coisa: Deus nos conhece, não é do Instagram. Deus não nos conhece do Facebook. Deus não nos conhece quando nós aceitamos a Ele. Deus nos conhece quando nós estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe. Jeremias 1:5. Olha o que vai dizendo Jeremias 1:5: antes mesmo de formar-se no ventre materno eu te escolhi, antes que viesse ao mundo eu te separei e te designei para a missão de profeta às nações. Aleluia. Quando Deus dá algo maior do que eu posso entender que Deus está me chamando e me convidando. Mas quando Deus der algo que eu possa fazer, eu vou dizer: não foi Deus, foi o homem. Porque o homem vai te dar algo para você fazer segundo a tua capacidade, segundo a tua estrutura. Mas quando a missão vai além de mim, eu posso entender que é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Eu te chamo para ajudar, eu te chamo para mudar a realidade, eu te chamo para mudar a história daqueles que estão à sua volta. Meu Deus do céu. Quando Deus olha para Gideão, Gideão está nesse momento malhando trigo. Deus olha para ele, fala: Gideão, eu te escolhi. Senhor, o Senhor me escolheu. É você que vai trazer resultado, é você que vai mudar a realidade à sua volta. Mas eu também faço parte, Senhor. Entenda uma coisa: quando você mudar a realidade daqueles que estão à sua volta, a sua também vai mudar, porque você está inserido na história. Às vezes a gente só fica: Deus, muda a minha realidade, muda a minha história, muda a minha realidade. Mas se eu mudo a realidade de quem está à minha volta, eu também mudo a minha realidade, porque eu estou inserido no contexto. Tem alguém comigo que está entendendo aqui? Quando Elias ora para que possa chover, não muda só a realidade daqueles que precisavam de chuva, mas muda a realidade dele, porque ele está inserido na história também. Quando você muda a realidade daqueles que estão ao seu lado, a sua realidade muda também. Aleluia. Senhor, já que o Senhor quer que eu mude a realidade daqueles que estão aqui, me dá força, me dá entendimento, me dá estratégia, faça alguma coisa. Gideão, vai nessa tua força, eu não vou te dar nada, o Senhor não vai me dar nada, não. Sabe por quê? Porque já tem em você. Eu não vou te dar porque eu já te dei, está aí dentro de você.
Às vezes a gente tem coisas dentro de nós que nós não sabemos que temos. A Bíblia diz no livro do Gênesis que Deus criou todas as coisas, disse: haja luz, haja o sol, haja as estrelas, haja o firmamento, haja seres debaixo d'água, haja os animais sobre a terra. E aí ele vai falando assim, que a terra produza segundo a sua semente. Deus não disse para a terra: haja as árvores, que a terra produza segundo a sua semente. Quando Deus falou que a terra era para produzir segundo a sua semente, é porque Deus já havia feito, quando construiu e quando formou a terra, colocou semente dentro da terra. E quando Deus deu uma ordem para a terra, dizendo: eu não vou colocar semente, eu só quero que você produza o que você já tem. Eu só quero que você produza o que já existe dentro de você. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite de hoje? Eu não vou te dar, porque eu já te dei quando eu formei, quando eu te criei. Eu só quero que você produza o que já existe em você. E dentro de você existe força, existe fé, existe esperança. Pastor, eu preciso ter fé. Não, só produza fé, só precisa manifestar. Você lembra quando Jesus vai colocar as mãos sobre aquele cego, e aí vão perguntar: Senhor, quem pecou, o pai ou a mãe? Jesus disse: não, nem o pai nem a mãe, mas isso é só para manifestar a obra de Deus na vida dele. Entenda que manifestar é tirar o que já existe de dentro e externar para que alguém possa ver. Manifestar, a gente conhece quando alguém manifestou demônio. O demônio estava lá dentro e aí se manifestou e todo mundo viu, mas não quer dizer que manifestar é demônio. Manifestar é algo que está escondido e vem para a realidade para ser visto. O que Deus está dizendo é: manifesta o que está dentro de você. Já existe semente, já existe fé, já existe esperança, já existe força. Ei, você é guerreiro, você é guerreira. Existe algo dentro de você que você ainda desconhece, mas eu quero provocar em nome de Jesus que haja uma manifestação daquilo que está oculto, para quem estiver ao seu lado possa ver o grande homem que você é, a grande mulher que você é. Olha para quem está do teu lado e fala assim: já existe dentro de você força, valentia, fé, esperança, garra. Mas às vezes o inimigo, a opressão, quer impedir de você não enxergar o que tem dentro de você. Mas hoje ele foi derrotado, porque hoje Deus está trazendo a revelação do que tem dentro de você. E não só trazendo a revelação do que tem dentro de você, mas Deus está manifestando o que tem dentro de você para externar, e aqueles que estão à volta ver você. Levanta a sua mão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Você é um guerreiro, você é uma valente, você não é um fracassado, você não é uma fracassada. Você não é alguém que tem medo, não. Você não é alguém que vai parar, que vai desistir, não. Você é mais forte do que você pensa. Deus não dá um fardo maior daquele que nós não podemos suportar. Se Deus te colocou em ambientes para poder passar alguma situação, entenda uma coisa: Ele sabe que você pode, Ele sabe que você tem, Ele sabe que você realiza. Não há nada maior do que você. Você ainda não há entendido, mas é nessa noite que Ele está dizendo: você é guerreira, você é valente, você é forte, você é corajoso, você é corajosa. Ei, o medo vai embora, o medo não vai te abater, o medo não vai te paralisar, o medo não vai te roubar a fé. Adora Ele, adora Ele, adora o nome dEle, exalte a Ele. Gideão, vai nesta tua força.
e derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão então acredita nisso. Ele pega essa palavra e diz: se Deus é comigo, se Deus está dizendo que eu tenho força, eu vou ir. Só que antes ele vai falar: Senhor, eu creio que o Senhor é comigo. Mas também, se o Senhor fosse com esse povo, por que permitiu tudo isso? Onde estava o Senhor? Que faz 7 anos que nós estamos vivendo assim. Os meus pais, os meus avós, eles contam uma história que eles tiveram experiências e viveram. Mas nós não estamos vivendo a história que os meus pais e os meus avós relatam. Só que Deus está chamando Gideão e fala assim: Gideão, esquece o seu pai, esquece a sua mãe, esquece os seus avós. Eles tiveram a experiência deles. Agora tudo isso que está acontecendo, é hora de você ter a sua experiência, é hora de você ter a tua história. Tudo isso que aconteceu vai ter história tua, experiência tua. Porque a pior coisa que tem é a gente ficar contando a história dos outros, ficar contando o testemunho dos outros. É bom até certo tempo. Você conta o testemunho de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas o que Deus estava falando para Gideão: Gideão, chegou a hora de ter a tua história, a tua experiência. Chegou a hora de contar o teu testemunho. Chegou a tua vez. Você não vai mais ficar contando história de pai, de mãe, de avô, de tio. Você vai contar a tua história. Ah, meu Deus do céu. Porque esse posicionamento vai mudar a realidade à sua volta, vai fazer que você tenha experiência e tenha uma história, uma experiência comigo. Você sabe por que Deus permite algumas coisas na nossa vida? Para a gente ter as nossas experiências com Ele, para contar as nossas histórias. Chacoalha quem está do teu lado e fala assim: chegou a hora, chegou a tua vez de contar a tua história, de contar o teu testemunho, de viver a sua vida. Ah, meu Deus do céu, de ter um encontro real com Ele e dizer: Deus fez isso na minha vida, Deus agiu. Não foi o meu pai, não foi o meu avô, mas Deus fez isso na minha vida. Deus me usou, Deus entrou, Deus providenciou. Eu tive uma experiência com Ele, tudo mudou todas as coisas. Se prepara para poder ter a tua história, se prepara para ter a tua experiência, se prepara para contar a tua livro. Ei, você vai escrever um livro da tua história. Se prepara para escrever o teu livro. Se prepara para contar os dias. Senhor, vamos lá, eu vou ir. Gideão então fala: os inimigos quem são? São os midianitas. Tem outras nações que estão descendo as montanhas, são os amonitas. Quanto eles são? Calculando de 120 a 130 mil soldados. Gideão junta, e ele consegue juntar 32 homens, sem experiência, contra 120 mil homens soldados com experiência. É muito ou é pouco? É muito ou é pouco? Pouco. 32 mil contra 120 mil. 32 mil que não têm experiência contra 120 mil homens treinados. Aí Deus olha para Gideão, fala: Gideão, tem alguma coisa errada aí, eu vou fazer algo. Glória a Deus, Senhor, ainda bem que o Senhor viu que tem algo errado. Estamos em desvantagem. É, Gideão, mas não é o que você pensa não. Fala para os covardes e medrosos voltarem. Lembra que eu disse que Deus não tem negócio com covarde e medroso?
Fala para os 32 mil: quem é covarde, medroso, dê meia volta e vai embora. 32 mil, sabe quantos voltaram? 22 mil. Tinha mais covarde e medroso. Você já andou do lado de covarde e medroso? Ele tem um poder de influência, de poder negatividade. Ai, nós vamos morrer, agora já era, acabou tudo. Não vou. O que a gente leu aqui no começo? Se no dia da tua guerra te mostrares fraco, a tua força será pequena. Deus não quer covarde, manda voltar. Ei, tem algum covarde ou medroso? Acho que Gideão ficou com medo. Quem é Gideão, covarde? 22 mil, fica 10 mil. Senhor, agora perdão. Fica tranquilo, Gideão. Tem uma outra coisa, coloca esses 10 mil para beber água. Aqueles que largaram a arma e colocar a cara na água, você pede para eles voltarem. E só fica aqueles que beberem água com a arma na mão, olhando para frente e colocando a água na boca. Esses ficam. Vai os 10 mil beber água. Sabe quantos que coloca a cara na água? 9.700. O que estava ruim ficou? O que estava ruim ficou? Se com 32 mil já estava difícil, agora imagina com 300. E por que Gideão permaneceu firme e forte com os 300? Porque Gideão nunca colocou a sua expectativa em 32 mil, nem 10 mil e nem 22 mil. Gideão nunca colocou a sua expectativa em pessoas. Gideão colocava a sua expectativa em Deus. Eu vou repetir. Por que Gideão permaneceu firme? Porque quando a gente coloca nossas expectativas em pessoas, a gente mede quantidade. Mas quando a gente coloca expectativa em Deus, o segredo não é quantidade, são as pessoas certas estar ao seu lado. Vou repetir. Quando a nossa expectativa está em Deus, não é número de pessoas à nossa volta que vai nos fazer nós avançarmos e conquistarmos, mas quando nós colocamos a expectativa no Senhor, são as pessoas certas que vão fazer diferença à nossa volta, independente da quantidade. E Gideão tinha colocado a expectativa no Senhor e não em pessoas. Eu te convido nessa noite de hoje, muda o teu olhar para as expectativas. Tira a expectativa da terra e coloca expectativa no alto, porque aquele que espera no Senhor, aquele que espera no Senhor, aquele que espera no Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não se fatigarão, andarão e não cansarão. Aqueles que esperam no Senhor voarão nas asas do Espírito. Gideão então separa 300. Senhor, 300. Eles estão todos armados, eles estão todos equipados. Quais são as armas que o Senhor vai nos dar? Gideão, pega cântaro de barro, 300 cântaros. Gideão, pega 300 tochas. Gideão, pega 300 buzinas. Cada homem deve carregar um cântaro de barro, deve carregar uma tocha na mão e deve carregar uma trombeta para tocar. Pega esses 300 homens, coloca eles em cima da montanha, vá de madrugada, vá pela manhã, antes do sol nascer, fiquem todos preparados. Deus ainda ama ser buscado de madrugada. Deus ainda ama falar com a gente de madrugada. Deus ainda ama arrumar estratégia para a gente de madrugada. Vai de madrugada, Gideão.
E quando Gideão vai de madrugada, coloca 100 homens aqui, 100 homens lá, 100 homens lá. Aí Deus fala: Gideão, você vai fazer o seguinte: quando eu der o sinal, vai quebrar os 300 vasos de barro. Quando quebrar os 300 vasos de barro, vocês vão acender a tocha. E quando acender a tocha, vocês vão buzinar. Quando Gideão faz isso, os inimigos que estão lá no cercado, lá no arraial, pela madrugada, imagina o barulho que dá. Imagina você acordar com um barulho. Quem acorda assustado com barulho aqui? Imagina alguém chegar com uma buzina. Imagina alguém quebrando as coisas. Imagina uma labareda de fogo. O que você vai imaginar? Está pegando fogo a casa. A casa, o terremoto está chegando. Deus é o Deus que não vai dar armas igual dos inimigos para a gente vencer, porque nós não vamos usar a força do nosso braço. Deus dá estratégia para a gente vencer. As nossas armas não são armas dessa milícia. As nossas armas são armas espirituais. Gideão faz isso. Gideão pela madrugada dá o sinal que Deus deu, o sinal. Quebram ali, acende a tocha e buzina. Sabe o que aqueles 120 homens fazem? Acordam apavorados, assombrados, acordam desesperados. E quando eles olham para a montanha, está toda cercada de fogo, de barulho, de buzina. Sabe o que eles imaginam? Esse grupo de israelitas, esse grupo de judeu, tem mais gente do que nós. Esse grupo de judeus tem muito mais soldados do que nós. E aí existe o orgulho de guerra. Sabe qual é o orgulho de guerra? Nós não vamos deixar ele nos matar. E a Bíblia diz mais para frente que um começou a matar o outro pela espada, porque o orgulho de guerra não deixa que o inimigo mata ele, mas ele se mata sozinho, ou mata o seu companheiro, para que quando chegar o outro exército, todos já estão mortos. E aí quando Gideão desce e vê, todos os corpos estão estendidos no chão, não tem nenhum vivo. Entenda uma coisa: quando a gente confia e obedece, não é a força do nosso braço que resolve, mas é Deus que entra na batalha e diz: essa luta não é tua, essa luta é minha, essa peleja não é tua, esta peleja é minha. O que eu estou te dizendo aqui nessa noite de hoje é: tenha coragem, ousadia para lutar, mas não é a sua mão que vai colocar, Deus vai colocar as mãos dele para poder fazer e resolver toda a situação. Aí eu vou falar de novo: ei, não vai ser as tuas mãos que irá resolver e poder mudar a história, mas vai ser a tua obediência, a tua coragem de avançar que vai mudar a realidade à sua volta. Não se preocupa, Deus está trabalhando, é Deus que está fazendo. Não é você que vai falar, não é você que vai agir, é Deus que age a favor de você. Se coloca de pé, se coloca de pé. É Deus que age ao teu favor. Ah, meu Deus do céu. Quando Gideão chega, todos eles estão ali, e Gideão não colocou a mão em nada. Gideão não colocou a mão em nada. Quando ele chegou, estava tudo resolvido. Tudo resolvido. O Senhor está dizendo: tem coisas, irmãos, que você não pode colocar as mãos. Tem coisas que não é você que vai lutar. Tem coisas que às vezes é mais forte do que você, mais forte do que eu, e não cabe. Nós não temos força, nós somos pequenos, mas Deus é grande, aleluia. Talvez você é o mais improvável de resolver qualquer situação que você olha e diz: essa situação fugiu do meu controle, está fora do
do meu alcance. Será que se eu conhecesse esse fulano de tal, se eu tivesse dinheiro aqui, se eu tivesse isso, eu resolveria? Não, nada disso resolveria, porque Deus não divide a sua glória. O que Ele está dizendo é: você terá as suas experiências, você terá a sua história, aleluia, você terá o seu dia com Ele e tudo mudará. Deixa para Ele fazer, apenas adore, apenas louve, apenas exalte. Ei, eu estou profetizando sobre a sua vida aqui em nome de Jesus. Causas impossíveis, causas difíceis que não chegou ao seu alcance, Ele está dizendo: só tenha coragem, fé e obediência, porque sou eu. Quando você chegar lá, você vai ver tudo pronto, tudo resolvido, todo negócio realizado, sem a tua intervenção, sem as tuas mãos. Tem alguém que acredita nessa palavra comigo? Tem alguém que acredita nessa palavra comigo? Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele.